Continuando com nossa aula de elementos HTML. Nós vimos os elementos de cabeçalho, com uma tag de abertura e fechamento. Sempre na tag de fechamento nós incluímos a barra. Isso significa que nós estamos fechando a tag H1, assim como a tag de parágrafo. Ok? Nós vamos agora também ver outros elementos, como por exemplo o elemento de link, certo? Então, eu posso incluir elementos dentro de outros elementos. Por exemplo, aqui eu tenho um parágrafo com um link de um site, certo? E eu quero que quando ele clique na palavra link, ele envie, ou seja, ele carregue outro site, ok? Ou uma outra página. A tag de link que nós usamos é a tag A. Então vocês estão notando que eu estou dentro de um parágrafo e dentro desse parágrafo eu vou incluir um link. Lembrando que sempre o conteúdo fica no meio. Então eu quero que o link, a palavra link, eu quero que a palavra link fique com o link. Então vamos fechar utilizando barra A fecha, ok? Então aqui eu tenho a tag de link. Alguns elementos eles precisam de atributos para que eles funcionem. Só a tag A, nesse caso, não vai dar resultado nenhum. Se você clicar, não vai fazer nada, ok? Então, dentro da tag aqui, nós podemos incluir outros atributos. No caso da tag de link, nós temos que colocar qual o endereço do documento ou da página que ao clicar esse link ele irá abrir. Esse atributo é o href igual aspas duplas, ok? Então aqui eu tenho o atributo href do elemento A, que é o nosso link. E aqui dentro eu coloco o endereço completo. Se for de um site, eu tenho que incluir o http://, né? Vou pôr aqui o Google, www.google.com, certo? Então aqui eu tenho um link, né? Uma palavra envolvida por um link, ok? Sempre assim, eu inicio aqui, acabo, esse inicia e termina dentro. Depois eu faço um desenho para explicar melhor, ok? Então aqui eu tenho um link agora. Vou salvar e vou executar meu arquivo elementos. Deve ter notado que agora aqui eu tenho um link. Vamos clicar para ver o que acontece. Carregou o Google, ok? Vou voltar, certo? E assim por diante. Eu quero abrir, por exemplo, eu tenho a página estrutura aqui. Eu quero abrir essa página. Como a estrutura está na mesma pasta, eu simplesmente digito o arquivo, né, o nome do arquivo. Então eu vou pôr aqui um outro parágrafo e então vamos abrir a tag aqui e já fechar com a barra aqui esse elemento. Eu vou pôr aqui página elemento, não, estrutura, ponto. Agora eu vou envolver a palavra estrutura com um link. Então vou utilizar aqui o elemento A e já fecho, recomendo já abrir e já fechar a tag para não
ter o problema de esquecer de fechar e dar problema no teu código. E aqui eu vou pôr o atributo href. Okay? O nome do meu arquivo que eu quero abrir lá é estrutura seguido da extensão HTML. Então, é esse arquivo aqui, esse documento HTML que eu quero abrir. Estrutura.html está envolvido. Vou salvar. Vou atualizar aqui minha página. Olha aqui. Então eu tenho um outro link aqui para um documento que está na mesma pasta do elementos, que é a página estrutura. Se eu passar o mouse aqui, você pode notar que aqui embaixo aparece o caminho. Cliquei, meu primeiro documento HTML. Qual documento que ele abriu? Estrutura HTML. Volto aqui, estou na minha página. Há casos também, por exemplo, você deve ter notado que quando eu clico aqui no link, ele perde a página anterior e carrega a outra, na mesma janela. Mas se eu quisesse, ao clicar aqui, ele abrisse em outra aba. Então tem outros atributos aqui dentro do link que eu posso acrescentar. Por exemplo, quando eu quero que abra em uma nova janela, nós temos o atributo target. Sempre os atributos são seguidos pelo nome do atributo, igual, e aqui o valor do atributo, né? Igual, aspas, e o valor. Então, nesse caso, o atributo para uma nova janela é o underline blank. Pode ver que eu continuo dentro da tag A. Tá? E eu acrescentei target blank, que é para mim abrir em uma nova janela, tá? Esse link. Então vou salvar aqui. Agora, ao clicar aqui, ele tem que abrir em uma nova janela. Estrutura. Pronto. Eu tenho a minha página, elementos e tenho estrutura em uma nova janela. Apenas incluindo o target blank. Ok? Outro atributo que podemos incluir aqui, que até por questão de otimização e melhorar a leitura do nosso código, é incluir aqui a tag título, title. E aqui você define, por exemplo, um link. O título desse link. Página de estrutura do HTML. Salvo. Por que é importante colocar isso aqui? Os navegadores conseguem ler, por exemplo, a que se refere essa estrutura. E tem alguns leitores de tela também que eles acabam lendo essa tag título para melhorar lá na hora que você está utilizando o leitor de tela e ele descreva em voz o que seria esse link. Ok? Questão de otimização do teu código. Se eu deixar sem, você viu que funciona normalmente. Mas é bom incluir isso daqui para descrever o seu link. Ok? Então salvei aqui. Continua normal, mas se você for com o mouse em cima aqui, vamos ver aqui, vai continuar o link funcionando. Agora eu vou clicar com o botão direito. É uma informação para o código fonte mesmo, para a leitura do código fonte. Aqui eu tenho e o título, ok? Em alguns casos, quando você passa o mouse, ele aparece a descrição em uma nova janelinha aqui.
ok? Então, esse é o elemento de link, certo? E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar como incluir uma imagem. Fácil até agora? Então, crie um novo arquivo HTML com qualquer nome lá, com extensão HTML. Digite isso daqui novamente, inclua esses títulos, esses parágrafos. Vá até a internet, busque textos e separe esses textos por parágrafo. Aqui eu vou pôr export. O meu título vai ser Prova Final dos Craques Brasileiros antes da Copa do Mundo 2014. O subtítulo, eu poderia pôr isso daqui. Isso aqui já não tem nenhum texto. Okay, é uma galeria de imagens. Eu vou colocar aqui um link que é o br.lipsum, né, lipsum.com. Isso aqui é um gerador de texto. Não tem sentido nenhum as palavras, mas você pode gerar ali só para utilizar lá. Então, por exemplo, eu vou gerar 3 parágrafos aqui de texto e gerar lorem ipsum. O que significa isso aqui? Ninguém sabe. Foi criado um texto padrão aí só para ocupar espaço. Então aqui eu tenho 3 parágrafos. Vou copiar o primeiro parágrafo. Vou tirar esse H3 aqui. E vou colocar aqui. Abrir e fecho o parágrafo. E colo o texto. Tá aqui meu texto. Certo? Então eu tenho mais 3 parágrafos. Mais 2 parágrafos. Vou pegar aqui o segundo. Copiar. Vou colar aqui. Agora eu pego o terceiro, copio e colo aqui. Ok? Então, ó, aqui é o final do parágrafo. Vou dar um Enter aqui. Lembrando que ele não vai ficar que nem está aparecendo aqui para mim, com essas quebras. Ele reconhece como um único parágrafo e essas quebras aqui é só visualmente aqui no meu código. É só para mim ver. Não vai aparecer lá quando você rodar o HTML com quebra. Eu vou mostrar nas próximas aulas ali uma tag para quebrar linha, ok? Então aqui eu tenho um parágrafo, 2, 3 parágrafos. E aqui eu vou continuar com meus parágrafos aqui com links, ok? Vou salvar. Vamos vir aqui e atualizar. Export Prova Final dos Craques. Parágrafo 2, 3. Pode ver que ele até separou esses parágrafos. E aqui continua os meus parágrafos. Então faça alguns testes assim, pegando algumas notícias. Salve já esse link aqui, br.lipsum.com. Ele é muito útil quando você não tem um texto, mas você precisa preencher algum espaço com o texto. Não tente traduzir isso daqui porque não existe tradução para isso. É um texto, palavras digitadas sem sentido mesmo, ok?